Olá. Oi, professora. E aí, Caio? Me ouvem bem? Já estamos com bastante gente aqui, ó. Ah, que legal. É híbrido, então. Leandro também está aqui. Oi, Leandro. Ele vai debutar no... Amanhã você vai para a sala de aula, né, Leandro? Amanhã ele vai dar aula no programa de pós-graduação em Direito, Caio. Boa noite, tudo bom? Acho que está desligado o áudio. Ah, boa noite. Tava desligado, querida. Você tá boa? Vim aqui, vou prestigiar o Caio, quem sabe eu aprendo alguma coisa. Ai, que coisa boa. A professora Sandra tá lá. Beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Está escutando bem a gente? Tá Eu escutando ouço. bem? Ouço. Tá bom. A gente vai fazer a câmera diferente do som aqui, só para ficar mais fácil aqui. Vai, tá. Tira meu. Fechinho. Tá fechando tudo, verdade mesmo. Esse aqui. O microfone. Boa noite. Pessoal que está online, está escutando bem? Tá bom? Professora? Tá? Então tá. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Caio Saraiva Coneglian, sou coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, e a gente está começando a primeira edição do Empreenda Unimar, que é esse programa de empreendedorismo institucional que envolve várias áreas do conhecimento, envolve alunos de diversos cursos, também funcionários e professores. E é uma oportunidade muito legal de nós trabalharmos as habilidades empreendedoras que hoje elas são muito valorizadas no mercado de trabalho e quem sabe, né, daqui não saiam diversos projetos. Então, antes de passar a palavra para a professora Fernanda, nossa pró-reitora, eu queria agradecer aqui o Breno e o Leandro, o Breno, que é o assessor do Núcleo de Inovação, e o Leandro, que hoje ele é um colaborador, né, do Empreenda, ele vai ser mentor, ele ajudou, né, na verdade a gente concebeu esse programa em conjunto, e acho que vai ser bem legal. Então, isso. Eu queria também citar a presença da Sandra, a professora Sandra, que está aqui com a gente, ela que é coordenadora de pesquisa e inovação do Hospital Unimar. Então, vou passar a palavra para a professora Fernanda, nossa pró-reitora, para que ela faça a abertura oficial do nosso programa de empreendedorismo. Muito, muito boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Então, eu quero, com muita alegria nessa noite,
feliz. Eu acho que essa noite é uma noite que a gente, de fato, concretiza aí um dos nossos desafios que a gente queria, que era, de fato, tirar do papel o Empreenda Unimar ainda no ano de 2024. A gente teve, então, todo um cuidado de trabalhar nesse edital, pensando justamente nesse aluno, nesse professor, nessa sociedade que quer, de fato, empreender junto com a Universidade de Marília. Queria iniciar cumprimentando o professor Caio, ele que lidera aí o núcleo de empreendedorismo, inovação da universidade, os cursos de tecnologia, foi o grande idealizador também do nossos da parte física, né, especialmente dessas grandes mudanças da parte física e estrutural da área de tecnologia da Unimar. Professor Caio, muito obrigada pelo convite de estarmos aí juntos, especialmente nessa noite. Cumprimentar também o Breno e cumprimentar também o Leandro, que já foram devidamente nominados aí pelo Caio, mas a gente sabe que também teve uma força gigante na construção do Empreenda Unimar. Quero cumprimentar os professores, em nome da professora Sandra, cumprimentar todos os professores da universidade, dizer que o Empreenda Unimar ele faz muito sentido quando a gente conecta a universidade com o Hospital Beneficente da Unimar. Então, tem a professora demonstra esse caráter interdisciplinar. O programa Empreenda Unimar, ele veio com o objetivo de desenvolver, na verdade, habilidades e competências, especialmente nos alunos, professores, colaboradores, para desenvolvimento de startups, de negócios inovadores. Então, com a expertise dos mentores, a gente tem aí no grupo de mentores professores que, inclusive, tem fomento externo, então, para essa troca de experiência, trazendo para dentro da Universidade de Marília. Falar também um pouco da nossa alegria enquanto pró-reitoria, né, que eu acho que um dos grandes desafios da universidade é, de fato, ser uma universidade inovadora, uma universidade que consegue atender esses programas tanto para o aluno da educação presencial, quanto para o aluno da educação à distância, e esse programa, de forma híbrida, prestigia, então, a universidade como um todo. Então, eventos como este, editais como este, programas como este, realmente é o ápice da universidade. A Universidade de Marília, ela é ensino, quem aí está na graduação sabe do que eu estou falando, é o nosso dia a dia, tanto do presencial quanto da educação à distância, é pesquisa, a pesquisa universitária vocês veem ao longo desses editais, muitos deles vindo do Unipex, os TCCs, trabalhos finais de curso, extensão, que é essa grande troca de saberes da comunidade, e aí eu falo que aqui na Universidade de Marília a gente tem mais dois grandes pilares, que é a responsabilidade social e a inovação. Então, o Empreenda Unimar, ele consegue aí, de forma transversal, passar por todos os pilares da Universidade de Marília. Aproveitem os mentores, aproveitem os mentores de forma online, quem tiver oportunidade de forma presencial. Parabéns pela iniciativa de vocês que estão aqui hoje, numa sexta-feira, recorde de público, e Empreenda realmente atingiu o recorde de inscrição, muito mais do que a gente imaginava, realmente, confesso para vocês. Então, espero que vocês aproveitem esse espaço. Estamos super, super, super à vontade para ouvir os feedbacks desse programa. É o pioneiro, mas eu tenho certeza que vai ser o primeiro Empreenda Unimar de muitos que ainda irão surgir, e quem sabe hoje os alunos, a comunidade que aqui está como aluno, no próximo já passa a ser, então, mentores também do próximo Empreenda Unimar. Professor Caio, vou passar a palavra novamente para você, para que você siga no cerimonial. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora. Vou pedir para o Isaac acender a luz. O Isaac saiu. O Breno vai acender a luz só para a gente... Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Acho que tá bom, né?
Tá vendo aí o meu slide? Apareceu? Apareceu? Sim. Então tá bom. A câmera tá boa? Tá. Então, pessoal, hoje é o kickoff do evento, né? O kickoff é esse lançamento. A gente pensou no programa do Empreenda Unimar de uma forma que a gente atinja o maior público, por isso que a gente fez nesse horário, né? Das 6h30 às 7h30, antes das aulas. Hoje vai ser muito para vocês também entenderem como que vai funcionar e a partir disso também tirar as dúvidas. A ideia hoje é a gente dialogar aí com todos, quem está aqui e quem está aí em casa, tá? Então, pode passar, Breno, por favor? Tá com uma questãozinha. Então, o Empreenda Unimar é esse programa aí que foi criado junto com o Núcleo de Inovação, né, criado pelo Núcleo de Inovação, com apoio da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, que está muito integrada com essa ideia. E nós vamos, para vocês entenderem um pouco, né? A ideia aqui é nós pensarmos e criarmos startups, tá? O que significa startups? Empreendimento de base tecnológica. Entenda que empreendimento de base tecnológica, ele vai passar por sim usar a tecnologia em determinado contexto, mas também a gente colocou esse viés, com a vinda aqui do Leandro, de pensar em empresas, em empreendimentos com esse viés de pesquisa. Então a gente vai acabar trabalhando com esses dois vieses. É claro que, quando a gente fala de startup, naturalmente, a primeira coisa que vem é o uso de tecnologia para a gente ganhar escala. No nosso próximo encontro, a gente vai ter justamente uma discussão e uma fala falando sobre isso. O que é empreendedorismo, o que é startup e o que é empreendedorismo de base tecnológica, que é muito desse viés que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Pode passar. Esse programa, a gente está iniciando a primeira etapa, que é uma etapa onde, provavelmente, quem aqui já tem alguma ideia, já veio com alguma ideia, eu pensei em alguma coisa e eu quero criar uma startup, uma empresa com esse viés. Levanta a mão para eu ver. E aí, o pessoal que está no Teams, manda algum sinalzinho para mim aí. Aí. Tá, o pessoal está levantando aí a mão também, beleza. Fiz uma confusão aqui. Então tá bom. Quem então não tem ideia, levanta a mão, só gosta de... Beleza, tudo bem. Pessoal de casa aí também, então estou vendo aqui o Breno está falando. Eu acho que a primeira etapa, ela passa muito por nós refinarmos a ideia de quem já tem, e para quem não tem, de fato, criar uma ideia. Pensa que no final daqui, a gente vai sair com um modelo Business Canvas, que a ideia é colocar nesse modelo o que é o nosso negócio. E mais do que isso, discutir se esse negócio é relevante ou não. Porque às vezes as pessoas vêm com uma ideia e eu tenho uma solução, mas que não resolve o problema de ninguém. E por isso que a gente vai ter algumas etapas que vai discutir muito a questão da dor. Qual é o problema? Qual é a dor? Que no contexto científico a gente fala muito, né? Toda pesquisa nasce de um problema, que é um problema de pesquisa. Aqui, todo empreendimento ele vai nascer também de um problema, que a gente chama de dor aqui, tá? Mas que é um problema, é uma oportunidade. E a partir dessa oportunidade a gente vai desenvolver o nosso projeto. Então, a nossa jornada, ela vai passar muito por essa discussão. Muito por, para quem já tem um grupo. Beleza, eu tenho um grupo, eu pensei num negócio. A gente vai refinar isso e tornar isso alguma coisa mais vendável, digamos assim. Tá? Pode ser que no meio do processo vocês mudem. Mude o projeto, mude a ideia, pense em outra coisa, forme um novo grupo, tá bem? Mas
Aí eu acho que a proposta é justamente essa. Deixa eu, só para eu entender um pouco melhor o público, quem é da área de tecnologia? Levanta a mão para eu ver. Ok. Quem é da área de tecnologia, aí o pessoal de casa, me manda um oi aí no chat para eu ver. Ninguém, tá bom? Quem é de outra área, levanta a mão. Tá vendo? Vocês vieram num território complicado, vocês viram? Tem muita gente de TI aqui. Quem não é, me manda um tchau aí. Quem não é da tecnologia. Não um tchau, porque vocês vão embora, mas um tchau só para eu diferenciar mesmo no chat. Ninguém também. O pessoal do chat não está falando comigo. Então tá bom. E eu acho que digamos que a gente está a maioria, sim, na área de tecnologia. Isso vai ser bom para os outros, né? Porque você também tem pessoas capazes de desenvolver coisas. Esse é um ponto que é um diferencial. Às vezes, eu já participei de programas de empreendedorismo que não tinha ninguém da área de tecnologia. Aí o pessoal falava, eu vou criar um aplicativo, mas aí quem que vai criar o aplicativo, né? Não é mágico a coisa. Então aqui você tem um pessoal que vai criar o aplicativo, que eles estão aqui do lado de vocês. E acho que é um pouco dessa proposta também de trocas, que eu acho que vai ser muito rico, tá? Então essa é a primeira ideia, essa primeira etapa, que é da ideação. A definição da ideia e o modelo de negócio simplificado. Isso, a gente vai até junho. Então, até o final de junho, a gente vai ter isso feito. Ele vai ser um pouco mais condensado mesmo, justamente vão ser alguns encontros, vão ter algumas semanas que vai ser mais do que um encontro. A gente deixou, depois eu vou mostrar o calendário para vocês, para depois das provas, tá? Esses que demandar um pouco mais. A gente vai para a segunda etapa, e a segunda etapa ela é uma etapa onde a gente vai aprofundar para tornar aquilo que é uma ideia em um negócio de fato. Isso deve ser agosto até outubro, tá? Então a gente vai ter 3 meses para fazer isso, e vocês terão o apoio de diversos mentores, tanto da universidade quanto de fora da universidade. E nesse contexto, a gente vai desenvolver os projetos de uma maneira mais aprofundada, tá? E aí, quem é da área da saúde? Levanta a mão para eu ver. Ok, legal. Quem é da área de veterinária, saúde animal? Ninguém? Tudo bem. Ok. Então tá, tem alguns alunos da saúde, só para a gente entender um pouco o perfil. O Leandro, ele é da área da saúde. E aí, daqui a pouco ele vai se apresentar também para vocês conhecerem. A gente fez eu mais da área de exatas e humanas, e ele mais da área da saúde, de agronomia, veterinária, dessa pegada, tá? Mas acho que é mais o pessoal da saúde. E aí, nesse momento, a gente estrutura o negócio e vai sair com um modelo de negócio, como se saísse com uma proposta. Você pode sair com uma proposta pronta para o mercado, e aí já mais, a gente vai trabalhar um pouco mais a ideia de vocês criarem um MVP. Um MVP é um modelo para isso poder ser testado no mercado, tá bom? E o Leandro vai falar um pouco para quem for para uma pesquisa um pouco mais científica, talvez ir para um PIP, que é um projeto que a gente manda para a FAPESP para solicitar recurso. E aí eu vou deixar essa fala com ele. Depois disso, a gente vem para a terceira etapa, que é a etapa de incubação e aceleração. Essa etapa de incubação e aceleração, ela começa a partir de novembro, e a nossa ideia é que daqui, desse grupo, tenha em torno de 20 startups, 20 empresas, 20 empreendimentos que estarão incubadas, e elas terão sede na Unimar, no nosso ambiente de inovação, que deve ser inaugurado nos próximos meses. A gente está em fase final de reforma, né, de construção. Então, a partir de novembro, a gente pensa nesse número, mas pode ser mais, pode ser menos, depende de como que a gente vai evoluir, que esse grupo aqui vai evoluir. Se a gente falar que tem 5 boas startups, para nós está excelente, né? A gente traçou uma meta de 20, mas é o número que for necessário, porque essa é a primeira turma de pessoas da comunidade da Unimar
que vai usufruir desse ambiente de inovação. Depois, depois a gente vai falar um pouco mais, vocês vão ter acesso a isso, a gente vai abrir um edital para startups. Esse edital vai ser aberto, então pode ser que venham empresas de outras, empresas de fora da Unimar. Mas a nossa ideia é fortalecer o empreendedorismo dentro da universidade. Então, por isso que essas primeiras startups, elas terão uma carência no pagamento lá do espaço de incubação. Porque sempre é pago, né? Você está usando um espaço, você está usando lá energia, água, etc. Mas a gente vai ter um período de carência para as startups que nascerem, que surgirem aqui no nosso contexto, no contexto do Empreenda Unimar. Então, aqui está o nosso calendário. Acho que, não sei se dá um zoom. Aí. Então, hoje a gente está fazendo o kickoff. Dia 20, a gente vai mandar lá no grupo. Todo mundo está no grupo de WhatsApp? Não? Tem alguns alunos que não. Daqui a pouco a gente coloca aqui alguma coisa, um QR Code, tá? Para você poder cadastrar. Quem não está, levanta a mão para eu ver. Ok. Entrem no grupo, que vai ser lá pelo grupo que a nossa comunicação oficial vai ser, tá bom? Quem não está no grupo aí também do chat aqui, do Teams, já manda o número aí no chat, tá? Para a gente incluir lá no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então, dia 24 de maio, a gente faz uma fala, uma palestra, uma apresentação de introdução ao empreendedorismo, sexta que vem. Depois, a gente vai ter mais uma parte conceitual de inovação, pesquisa científica e startups, dia 7 de junho. No dia 14 de junho, a gente vai fazer uma oficina de dor, que é usando a metodologia Design Thinking. Que aqui, a gente vai definir qual é a dor que eu estou atacando. Tá? Depois disso, a gente vai ter como resolver a dor, que é esse definir no seu negócio. E, por fim, o bootcamp de empreendedorismo, que a gente sai com o modelo Canva. Percebam que o bootcamp de empreendedorismo ele vai ser a noite toda. Vai ser dia 19 de junho. Eu vou depois mandar esse calendário para vocês se planejarem. E aí, se precisar, eventualmente, conversar com algum outro coordenador, professor, fala comigo que eu já converso com esse professor. Então, eu sei lá, vou fazer sub nessa data. Conversa comigo para eu tentar dialogar com o coordenador, para ver se a gente consegue alguma coisa, tá bem? Aí a gente vai ter uma oficina de pitch, a gente vai convidar uma pessoa que é especialista em pitch. Pitch é essa apresentação do negócio. E dia 26 de junho, a gente faz de fato o nosso pitch, que a gente vai convidar alguns empresários, a gente vai convidar a comunidade acadêmica, e ao longo dessa imersão aqui que a gente está falando, ao longo desse mês e meio, vocês vão apresentar a proposta de negócio de vocês. Tá? Isso vai ser importante para a gente selecionar quais são as startups que seguem para a próxima etapa do programa de empreendedorismo. Tudo bem? Pode passar, Breno, por favor. Eu passo, né? Pode deixar que eu passo. Nesse contexto, a professora Fernanda já falou um pouco dos pilares, né, na fala dela de maneira geral, mas ela sempre fala, é uma fala importante dos pilares da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. E aí, a Universidade de Marília, ela sempre teve um pilar muito forte da responsabilidade social. Você percebe isso a todo momento, né? Mesmo um hospital aí que faz uma diferença enorme aqui na nossa região, no estado de São Paulo como um todo, mas não só isso, em todos os contextos a responsabilidade social é muito forte, e a universidade ela incorpora um pilar que é a inovação. Então esse programa ele está nesse contexto, ela está dentro desse viés, e várias ações que vocês vão ver ao longo dos próximos anos, dessa jornada de vocês na universidade, ela vai passar muito por esse caráter da inovação, tá? Tem uma pergunta? A pergunta é boa, quem tiver mais de uma ideia, o que faz, né? Qual caminho vai seguir, né? Então, eu tenho várias ideias. A gente vai instruir vocês durante essas oficinas. Essas oficinas, elas têm justamente esse caráter, tem essa proposta, na verdade. É instruir vocês para qual caminho vai. Será que essa dor é relevante? Qual? Eu tenho várias ideias, vamos definir uma. Ok? Uma coisa legal que fala que os empreendedores de sucesso,
eles não podem ser apaixonados no seu produto. Se você é apaixonado no seu produto, às vezes você deixa de perceber que o mercado mudou e que, na verdade, o seu produto agora é outro, porque você é apaixonado no seu produto. Então, não fiquem muito apegados com ideias, não, tá? Não estou falando que não para desmotivar vocês. Pelo contrário, é bom ter ideias. Mas não fiquem apaixonados nisso. Fiquem apaixonados em resolver problemas. O empreendedor, ele tem esse viés de resolver problemas, o tempo todo resolvendo problemas. Certo? Eu gosto de dar um exemplo, eu acho que o nosso principal exemplo de empreendedorismo que a gente tem aqui, nosso, do NIT, é da própria Unimar. A Unimar, ela tem 67 anos, 68, 67 anos. E ela trabalha com educação há 68 anos, 67 anos. Mas o tempo todo modificando e alterando o seu produto. Hoje, um curso de graduação de ciência da computação, ele é muito diferente do curso de ciência da computação lá de 1980, que a gente tinha aqui, que era pioneiro. Continua chamando ciência da computação, mas ele é outro produto. Se a Unimar, o nosso reitor, fosse apaixonado no produto, não, educação é só isso, talvez a Unimar não teria 68 anos, mas não. Como inovação é entender que o tempo todo você vai modificar, você vai alterar, você vai criar novos produtos, você vai se alterando enquanto empreendedor. E eu gosto de falar esse exemplo porque abram a cabeça de vocês, no sentido de entender as possibilidades e, em cima disso, com certeza, talvez aquela ideia inicial que vocês estão hoje, quando a gente chegar lá em novembro, que vocês estarem com a startup de vocês aqui dentro da Unimar, vai ser completamente diferente. Então, tenham essa visão, tenham essa cabeça, tá bom? Aí, aqui não está passando. A ideia de universidade global, e isso eu gosto de destacar, vocês estão numa universidade que está conectada com as principais tendências das maiores e principais universidades do mundo, tá? Tanto no contexto de uma universidade científica, internacional e sustentável, mas especialmente inovadora, que está o tempo todo pensando na inovação como das suas propostas, tá? Na inovação, a gente tem feito várias ações de inovação que chegam nesse momento aqui com o lançamento do nosso Tech Hub Unimar. E o programa Empreenda Unimar, ele está dentro do nosso hub de tecnologia, tá? Tecnologia, entenda tecnologia num caráter mais amplo, não tecnologia de TI, mas tecnologia no sentido mais amplo. E aí, o nosso ambiente de inovação, que é esse ambiente que a gente está formatando e que vai lançar em breve, ele tem esse viés. Ele é um ambiente que tem a incubadora, então ele vai ter uma incubadora, que é a incubadora no estilo coworking. Então, o que é a incubadora no estilo coworking? Você não tem uma sala sua própria, você trabalha em espaços compartilhados, seguindo as principais tendências dos centros de inovações que a gente tem em todo o país, como o Cubo, lá do Itaú, como o Tecnopuc, da PUC, como o Porto Digital de Recife, como outros, tá? Então, a gente tem esse viés. A gente tem uma aceleradora dentro do nosso ambiente de inovação, que é a Levening. A Levening é uma aceleradora parceira e ela também nos apoiará durante o Empreenda Unimar. A aceleradora é quem coloca dinheiro nos negócios, porque em algum momento isso pode acontecer, essa necessidade. A questão de acelerador, os nossos parceiros, né? A gente tem vários parceiros, como o próprio hospital, como o Sebrae, como a Sim, como a CERT, que são associações importantes. Aqui tem algumas fotos, agora está um pouco mais atualizado já, né, Breno? A gente já está numa etapa de finalização Deu uma travadinha aqui. Não, deu nada. Então, a gente já está em etapa de finalização. Vamos ver se alguns encontros a gente pode fazer lá, né? Talvez a gente fazer uma pré-inauguração para vocês conhecerem também. Aqui são as empresas que estarão no nosso ambiente de inovação.
Então, no nosso ambiente de inovação, terão as startups, mas também empresas numa etapa posterior às startups. Então, a gente tem empresas como a Pedbot, a Acert, a Vivatech, Biscommerce, o Sebrae, Fulltime, DPOnet, entre outras empresas que farão parte desse ambiente de inovação e que tem um viés, claro, de contratação de mão de obra, mas também de investir nas startups que farão parte do nosso ambiente de inovação. Tá? Depois vocês vão ter contato também com o LIA, que é o nosso laboratório de inteligência artificial, que é um dos braços do nosso Tech Hub. E é legal isso, porque você tem aqui na Unimar um laboratório de inteligência artificial que pode apoiá-los no desenvolvimento de projetos que envolvem IA. Então, esse é um outro ponto. Tá? Quem sabe vocês não acham parceiros, né, e chamem mais gente para participar do programa. Tá? Que tem as empresas parceiras. E aí, antes de eu passar a palavra para o Leandro, eu acho que a gente está iniciando um processo, uma jornada que vai envolver, sim, muito conhecimento, mas mais do que conhecimento vai envolver um pouco de dedicação e de prática mesmo. Vocês vão entender que empreendedorismo, ele passa por vários processos bem detalhados, bem definidos, e é muito disso que a gente quer fazer aqui. Talvez, ao final do Empreenda Unimar, você não saia como empresa, e tudo bem, mas você vai passar, né, a ter algumas habilidades empreendedoras que são muito importantes, que são fundamentais. Auxiliar no networking durante esse projeto. Eu tenho uma ideia, mas não só. Sim, a pergunta aqui, né, para o pessoal entender se vai ter algumas práticas de networking. Sim, esses workshops que a gente vai fazer, os bootcamps e tudo mais, eles têm esse caráter prático justamente para networking. Então vai ter um momento de troca, as pessoas apresentarem as ideias, porque aí a gente vai fazendo essa composição, né, dos grupos, de quem tem interesses semelhantes, vai ser mais ou menos nessa ideia, tá? Então, pessoal, esse é uma jornada, né, que a gente começa hoje com essa ideia, mas eu vou passar a palavra para o Leandro, porque ele vai falar de um viés bem interessante do Empreenda Unimar, que é a ideia da gente submeter depois esses projetos para o PIP, que é um projeto da FAPESP, um programa da FAPESP. Mas deixa eu passar para ele, depois a gente responde todas as perguntas. Fala. Então, boa noite a todos, boa noite, professora Fernanda, boa noite a todos os professores, alunos. Me apresentando brevemente, eu sou o Leandro Norberto da Silva Júnior. Eu estou finalizando o meu doutorado na Universidade de São Paulo e venho para a Unimar com uma primeira startup, né, nessa modalidade de PIP. É uma startup voltada para bioengenharia, BioRealTech, com desenvolvimento de biocurativos tecnológicos. E a partir disso eu fui apresentado ao CAI e a gente pensou nesse projeto justamente para trazer para dentro da universidade esse viés empreendedor. Falando um pouquinho da parte mais, eu diria, mais dolorosa do desenvolvimento de startups, né, que é o primeiro financiamento. Algumas startups já começam dentro de empresas e já tem esse aporte, já tem esse suporte financeiro, mas o primeiro financiamento, o início, quem vai acreditar na sua ideia primeiro, geralmente é a primeira dificuldade dentro de um processo empreendedor. Então, a gente traz dentro das possibilidades que a gente tem hoje no Brasil, as possibilidades de financiamento público, público-privado e privado, a gente tem algumas janelas, algumas oportunidades interessantes dentro do financiamento público. A gente pode ver a CAPES, a CNPq, e como algumas, as principais mais conhecidas, e aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, que é uma FAP que vai ter esse programa PIP, que é um programa de investimento em pesquisas e processos de desenvolvimento tecnológico empreendedor. O que esse programa ele propõe? Ele é composto agora, recentemente, por 4 etapas.
a etapa Start, a etapa 1, 2 e 3, que vai justamente financiar toda a etapa de desenvolvimento de uma ideia de processo tecnológico. Não só da área da saúde, geralmente a gente tem essa visão que a FAPESP, que as agências de fomento governamentais, elas vão financiar a área da saúde, mas a proposta é financiar projetos de desenvolvimento de base tecnológica, desde a área de tecnologia, a área da saúde, a área de agrárias. Então, todas as áreas da ciência, hoje, elas são compreendidas por esse projeto. E a nossa proposta dentro do programa do Empreendendo em Mar é justamente mentorar vocês a estruturar uma proposta, a traçar uma ideia para chegar a ser competitivo, a chegar a apresentar para essas formas governamentais de financiamento. Então, o PIP-FAPESP, ele vem como a nossa janela de entrada, que ele é um fluxo contínuo, a gente molda esse projeto, escreve, monta essa proposta, e pode entrar ali quando tem uma maturidade para testar essa ideia e depois vai progredindo nessas etapas para justamente evoluindo esse processo empreendedor até a entrada no mercado. Então, é um auxílio financeiro essencial para basicamente todas as ideias. Pensando na área da saúde, geralmente os projetos empreendedores são muito caros, as pesquisas são muito caras, então é uma dor grande dentro do empreendedorismo, né? Eu acho que, apresentando brevemente, é isso. A gente vai discutir sobre financiamento lá no final da fase 1 do Empreendendo em Mar, que é a parte do modelo Canvas, formatação dessa ideia para ser apresentada. Na fase 2, aí sim a gente vai fazer uma oficina mais integrada para a composição desses projetos, para a formatação e apresentação desses projetos para empreendedorismo. E dizer a todos bem-vindos e que comece essa jornada agora de bastante trabalho e desenvolvimento. Tá? Devolvo a palavra para o Caio. Obrigado. Pessoal, alguns encontros, eles serão online, tá? E aí, eu vou mandar lá no grupo, eu e o Breno tá ali, né, também. Ele acabou de mandar, o Breno acabou de mandar lá no grupo, né, no chat. Quem tiver dúvida pode mandar lá no nit@unimar.br, a gente manda isso lá no grupo de WhatsApp também, tá? Então, alguns encontros serão presenciais pela plataforma Teams. E aí, quem não tiver, baixa aí no celular para poder acompanhar, também para ficar mais fácil. Quem pega o ônibus, às vezes consegue até ouvir, né, assistir no ônibus, tá bom? Pessoal, agora eu queria aproveitar esses minutos finais para a gente tirar algumas dúvidas, ver se tem alguma questão. Acho que sempre não fiquem com vergonha, tá, de perguntar. Eu vou começar a tirar algumas dúvidas aqui do Teams. Como ficará os grupos dos projetos a serem desenvolvidos? Nós teremos, então, como eu estava falando, alguns encontros com o viés da gente pensar na dor e pensar depois na solução. Os grupos, eles nascerão justamente disso, tá? É a partir desses workshops e desses momentos práticos que a gente vai compor esses grupos, ok? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Aproveito para perguntar. Dúvida? Vamos, a gente já fala quais são os encontros presenciais e quais são os encontros online. Sim. A gente pensou nisso, né? Ah, tá. Tá bom. De sexta você tem aula à noite? Não. Tá. O encontro que vai ser o maior, que vai ser o Bootcamp de empreendedorismo, a gente jogou um pouco mais para frente, depois a gente vê se dá certo, tá bom? Também, se acontecer alguma coisa, também a gente pode mudar a data eventualmente, tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tem mais uma. Vocês disponibilizarão alguma plataforma, algo similar, para estruturar o MVP de um app? Exemplo,
plataforma de low-code ou algo similar, ou o MVP será somente imagem desenvolvida em Figma e Miro. O exemplo se for com base aplicativo. Nesse primeiro momento, na etapa 1 do Empreenda Unimar, a gente não vai fazer a prototipação ainda numa plataforma adequada, tá? Então, por exemplo, Bubble, que é uma plataforma low-code que é super legal para desenvolvimento de MVP, tá? Nesse momento, a gente sim, vocês vão poder apresentar, mas aí é mais um caráter de um wireframe, um protótipo, do que exatamente a solução, porque a gente tem 1 mês e meio para trabalhar. Na segunda etapa, sim. E aí, se a gente está falando de MVP não é uma tela de PowerPoint, não é um Miro, não é um Figma, é alguma coisa de uma solução que possa ser utilizada. E aí, sim, quem for desenvolver um software pode fazer lá em React. Ah, mas eu não sou desenvolvedor. Aí você pode usar uma plataforma como o Bubble, que é uma plataforma legal, no code, que aí a gente ensina vocês, tá bom? Tá bem? Mais alguém? Pessoal daqui? Não? Ninguém? Depois vocês vão vir tirar dúvida comigo, tô vendo. Ninguém mesmo? Nem pro Leandro? Não? Tá bem. Será que eu esqueci de alguma coisa? Me lembra aí. Esqueci alguma coisa? Não? Vocês não, ninguém vai tirar dúvida? Pessoal, o professor, quando fala que não tem dúvida, é que a aula foi ruim, né? Então, aí, ó, uma dúvida, eu tô mais feliz. Pode falar. Digamos que tem alguém que dá aqui, o grupo vai ser feito isso, ambos contribuindo para o mesmo. Exatamente. Esse é um ponto legal. Nós queremos que saiam ideias com grupos multidisciplinares. Acho que essa vai ser a nossa também, muito do desafio que a gente vai querer provocar aí nesse processo. Então, no momento lá da gente pensar em dor, a ideia, vocês vão ver que na hora que a gente for desenvolver isso, vai ser vocês saírem um pouco do que estão pensando agora e ouvir, por exemplo, você faz qual curso? Medicina. O colega de vocês faz medicina. Ele tem uma visão de algo que talvez alguém de tecnologia não tem. E o contrário também, alguém de tecnologia vai ter uma visão complementar. Quem sabe não sai uma startup com ele e com algum aluno. Tem mais uma colega da biomedicina, que tem uma visão diferente. Eu suponho que é da biomedicina pela camiseta. Ela não está olhando aqui para mim. Você é da biomedicina, sim? Então, às vezes sai um grupo da biomedicina que pensou em alguma coisa, sei lá, de biomedicina, eu não sei exatamente, né da biomedicina, e que vai contribuir com alguém de tecnologia, da medicina e assim por diante, entendeu? Eu acho que é muito a ideia. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vocês estão do lado da principal pesquisadora da Unimar, que é a Sandra. Então, não sei se vocês têm noção disso, mas a Sandra é uma autoridade nacional na área dela. E ela está aqui contribuindo com vocês. Você acha que a Sandra não vai ter ideia boa? Eu ia querer fazer um grupo. Eu quero fazer ainda, viu? Eu vou participar só para fazer um grupo com a Sandra. Então, é isso. Vocês estão. Eu acho que é essa troca que é super legal. É essa oportunidade de. Tem aqui alguém na área de TI, com alguém da medicina, com alguém. E assim por diante. Da biomedicina, da psicologia. Então, essa composição de grupos multidisciplinares vai ser fortemente incentivada. Isso a gente vai fazer durante os grupos mesmo, de montagem das ideias, das propostas, das dores e assim por diante. Tá bem? Mais alguém? A professora Fernanda mandou palminhas. Não tá bem. Então tá, pessoal. Eu vou pedir, então, para a gente tirar uma foto. Vamos pedir para o pessoal abrir a câmera aí no Teams e vamos... Vem todo mundo aqui para frente, para a gente tirar uma foto, para a gente marcar o início do programa. Deixa eu ver se tem algum aluno.
Não, tem que ver algum aluno para tirar foto lá fora. Vê se tem alguém. Não, você precisa sair na foto, Breno. Professor Caio, agora próximo passo, depois dessa abertura, seria o encontro online, né? Isso. O próximo passo, pessoal, vai ser então o encontro na sexta-feira que vem, que vai ser online. Esse encontro é online, tá? Então, a gente vai mandar o calendário lá no grupo. Quem não está no grupo, já fica aqui um pouquinho, já vai passar para o Breno o telefone que o Breno vai colocar no grupo, tá bom? Aí, ó, o pessoal chegou para tirar uma foto. Todo mundo aí com a câmera aberta. Olha só, já tem um grupo que está no trio já montou a startup deles. Pessoal, é isso. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Quem não está no grupo, fica para passar o telefone para o Breno, que a gente vai colocar lá. Próximo encontro vai ser sexta-feira que vem, dia 24, online. Obrigado, pessoal. Obrigada, querido. Obrigada.